canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, ó, você que gosta de fazer apostas esportivas, tem jogos importantes hoje na Série B, o Vascão joga domingo, você pode estar apostando lá na Bet7k. A Bet7k é a grande aposta no momento. No seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 40 vira 80 e o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Indicando um amigo, você ainda ganha R$ 20 para poder apostar. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte: todos os ingressos esgotados para o jogo do Guarani, que é na quinta-feira da semana que vem. O Vasco vem aí com a média de público muito legal e saiu uma estatística muito interessante que eu gostaria de dividir com vocês aqui. O Vasco tem a terceira maior média de público da Série B, atrás apenas do Grêmio e do Cruzeiro. São Januário é um estádio que comporta no máximo 22 mil pessoas, né? Tem o espaço ainda que fica ali para o visitante. Então, obviamente, a gente não tem condição de competir em termos de média de público com o Mineirão e com a Arena do Grêmio. Se você for pegar em termos de capacidade máxima de ocupação, aí o Vasco lideraria o ranking, beleza? E um fato curioso: desde o jogo do Bahia no primeiro turno, todos os ingressos do Vasco estão sendo esgotados aí. O Vasco acaba de completar um turno com todos os ingressos esgotados quando o Vasco vai jogar em São Januário, acontecendo até dias de o ingresso esgotar no mesmo dia. 2 vezes o Vasco jogou fora de São Januário, o jogo foi no Maracanã, foi a partida contra o Cruzeiro. O Vasco colocou no Maracanã nesse dia 63.609 torcedores, e contra o Sport o Vasco botou 60.601 torcedores. A média de público do Vasco no campeonato é de 23.788 contra 35.527 da equipe do Cruzeiro e 25.462 com a equipe do Bahia. Até falei para vocês que o Vasco fica atrás do Grêmio e do Cruzeiro, não me enrolei, é do Bahia e do Cruzeiro. O Bahia também, a Arena da Fonte Nova, tem uma capacidade muito superior a São Januário. E aqui já entra um parênteses: não dá para o Vasco ter um estádio de 18, 22 mil pessoas, não dá. Clube do tamanho do Vasco, não dá. E hoje você vê aí muitos torcedores querendo ir para o estádio, não consegue ir. Até quem é sócio não consegue ir aos jogos, né? Porque se libera pelos ratings ali, o cara que paga aquele planozinho de R$ 10, ele não tem desconto no ingresso e não entra no rate ali. Então, assim, é bem complexo. O Vasco precisa realmente de um estádio maior para ontem. Outra situação também importante: graças a Deus o Vasco chegou a um acordo junto à FERJ e já inclusive regularizou os atletas na federação e agora encaminhou pedido junto à CBF. Então a Vasco SAF na FERJ já existe e os jogadores do Vasco lá na Federação Carioca de Futebol já estão registrados na nova empresa. Vamos lá. Ao menos é o que compete à Federação do Rio, o Clube de Regatas Vasco da Gama já saiu de cena para a entrada do Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol. O clube selou um acordo com a entidade na tarde desta quarta-feira para pagar sua dívida e registrou a sua SAF. A SAF do Vasco já consta no site da federação, que emitiu uma resolução da presidência logo após o fim da reunião realizada na tarde desta quarta-feira na sede da entidade, deferindo o pedido ao registro do clube. Assim sendo, beleza, aqui é um trecho da resolução e da fala do Rubens Lopes, é meio longo e técnico, não vou ler. O Vasco não estava conseguindo registrar a SAF por causa do trecho do regulamento da diretriz da FERJ, que obriga o clube interessado em registrar uma SAF a quitar todas as suas dívidas com a federação. De acordo com o último balanço financeiro divulgado pelo Vasco em abril deste ano, a dívida com a FERJ era de 6,8 milhões. O presidente Jorge Salgado teve na federação, conseguiu negociar um acordo onde o Vasco não precisou pagar nada agora, mas ficou acordado assim que a CBF liberar a SAF, começar a rodar os 120 milhões, bater lá 6,8 milhões, direto já vai ter que ir para poder pagar a federação. Ou seja, é menos um dinheiro que o Vasco vai ter para investir no futebol, mas também é menos uma dívida que o Vasco da Gama
passa a ter aí no seu CNPJ, beleza? O mesmo deve acontecer, a CBF ainda não se pronunciou a respeito da dívida com a entidade, vai ter que quitar na íntegra vista ali para poder conseguir a liberação ou não, de repente vai entrar num parcelamento e poder pagar ao longo da própria SAF, beleza? Mas o regulamento interno da FERJ exige isso e eu acho até que de forma correta, porque senão isso dá margem para os espertinhos criar uma empresa nova e largar a dívida para trás. Eu sou a favor sim disso acontecer. Morre a dívida da empresa anterior na federação, você começa zeradinho, limpo. A federação foi até camarada com o Vasco, deixou ele liberar aí a SAF para regularizar os atletas, para assim que o dinheiro cair, automaticamente chega lá e fazer o pagamento. Ou seja, na palavra do presidente Jorge Salgado, a FERJ confiou em fazer. Agora, errado vai estar o Vasco se não honrar a palavra, chegar lá e não pagar. E olhando para trás, o Vasco era um tremendo de um caloteiro. Quantos acordos aí o Vasco fez que não foi honrado? Acho que a federação só aceitou porque sabe que por trás agora tem uma empresa e vai entrar um dinheiro forte aí. Então, se fosse pelo velho clube associativo, um mero acordo de, pô, me libera isso aqui e mais à frente eu te pago, acho que não rolaria não, porque os clubes, de uma maneira geral, são tremendo de um 171. Beleza? Para finalizar, eu vou deixar com vocês, eu fiz uma entrevista com o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, lá no meu segundo canal, o Futebolaço Podcast, que não é um podcast do Vasco, é um podcast de futebol, onde a gente recebe personalidades do esporte de todos os clubes aqui do Rio e variavelmente também ligados a outros clubes. E um dos temas que eu abordei com o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, é como ele vê a chegada da SAF no Brasil e como ele enxerga o Vasco da Gama, se o Vasco realmente tem um potencial muito grande de crescimento. E o Eduardo Bandeira de Melo disse o seguinte: Bandeira, como é que você está vendo esse movimento no Brasil agora das SAF chegando? Como é que você está enxergando esse movimento? Eu acho interessante, pode ser uma solução interessante, né? SAF sempre existiu, né? O que você tem a partir da aprovação da lei é um tratamento tributário especial, a possibilidade, né, de recuperação judicial, né? Agora, nesse primeiro momento, os casos que estão surgindo mais assim, como mais emblemáticos, são de clubes que estão numa situação financeira muito ruim, né, muito difícil, e estão vendo na SAF uma alternativa para sobrevivência, né? E aí é o caso do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro. Agora, outros clubes podem se valer da SAF para, vamos dizer, mudar de patamar, né? Mesmo que não estejam muito endividados ou que não estejam nada endividados, né, podem admitir um aporte de capital externo para, de repente, né, ter condições de competir num outro nível, né? E isso acontece lá fora, né? Muitas vezes vem um investidor externo com o objetivo de ter lucro, né, ou de projetar a imagem da sua empresa, do seu país, né, e isso pode acontecer. Eu acho que é questão da gente observar a história, tá tudo muito no início, né, eu não me arrisco a dar nenhum palpite sobre os casos do Botafogo, Cruzeiro e Vasco, porque eu não estou lá dentro, né? Primeiro, eu não sou vascaíno, não sou botafoguense, não sou cruzeirense, né? As pessoas vão dizer, o que é esse rubro-negro que está aqui dando palpite aqui? Como gestor. Né? Pois é, mas eu não tenho informações, sim. que as pessoas que estão lá dentro têm. Entendo que a situação, vamos dizer, de fragilidade financeira, né, motivou esses 3 casos. Eu acho perfeitamente razoável. Agora, o Flamengo, por exemplo, eu acho que não precisa se preocupar com isso no momento. Nós fizemos nosso dever de casa, né, conseguimos, né, mudar a situação do clube, né, dar um choque de credibilidade, né, recuperamos, tornamos a dívida do Flamengo absolutamente administrável, né, as receitas estão crescendo, então eu não vejo nenhuma necessidade de que o Flamengo venha se transformar numa SAF. No futuro, né, se houver a necessidade, se houver essa percepção, aí com calma, com muito planejamento, com muita transparência, a gente poderia partir para isso. Queria um depoimento seu como gestor e como rubro-negro, como é que você enxerga a situação do co-irmão Vasco, do rival Vasco? Você vê no Vasco esse potencial muito forte de um clube que, na minha opinião, eu acho que o Vasco é o exemplo do clube que está mais longe do seu potencial.
Se você pega assim, o São Paulo hoje, que foi tricampeão brasileiro, tricampeão da Libertadores, etc. Que eu digo em sequência. São Paulo tem são 6 ou 7 títulos brasileiros, mas também não vem bem. Mas o Vasco é disparado, você vê o tamanho do clube e o momento ao qual ele se encontra, é o que está mais longe da sua realidade natural. O Vasco hoje, na sua visão, considerando o momento que está e o que pode chegar, é o clube que tem maior potencial do Brasil para crescimento hoje? Com certeza, é um dos que tem mais potencial para crescer, né? O Vasco é um clube que tem, para começar, qual é o maior patrimônio que um clube tem? Torcida. É a torcida, né? Por que os clubes brasileiros nunca faliram, nunca quebraram, apesar de ter operado historicamente com patrimônio líquido negativo? Porque eles têm um ativo intangível, né, que não aparece no balanço, que é a torcida. A torcida representa um potencial, né, de negócios, né, um potencial de geração de receita que não aparece expresso no balanço, né? E o Vasco tem um ativo enorme que é a sua torcida, né? E o Vasco e os outros clubes cariocas também tem uma coisa que os clubes, né, de outros estados do Brasil não têm, que é torcida no Brasil inteiro. Você vai a qualquer lugar, qualquer estado do Brasil, você vê lá que tem um monte de rubro-negro, mas tem um monte de vascaíno também, tem um monte de botafoguenses, de tricolores, né? Isso é um ativo muito importante, né? Que eu acho até que não é tão bem explorado pelos clubes cariocas, né? Você poderia, no formato que se encontrar aí para fazer um campeonato carioca, eu acho que boa parte dos jogos poderia ser fora do Rio. Né? Porque você bota um Flamengo e Vasco no Piauí, por exemplo, vai explodir ali o Albertão. Né? Manaus toda vez. Manaus, pois é. E o Vasco tem isso, né? Você tem torcida em tudo que é lugar, você tem uma torcida muito grande, você tem tradição, né? O Vasco tem um estádio, que é um estádio muito bonito, né? É um estádio que tem uma história muito bonita também, é um estádio que comporta a torcida do Vasco em boa parte dos jogos, é um estádio, inclusive, que permite uma expansão, né? Você pode perfeitamente... O Vasco está passando um processo agora para aumentar a capacidade. Então, tá pequeno ali cabe lá um estádio para 40, 50 mil pessoas ali, né? Então, eu enxergo muito potencial no Vasco. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações, beleza? Tô partindo pro CT Moacir Barbosa agora. Tem entrevista coletiva com o nosso meia Nenê. E no final da noite aí, eu vou estar lá no Futebolaço Podcast recebendo o grande rapper aí, Dela Cruz, que inclusive é vascaíno. Então quem gosta de um papo de música aí, e obviamente vamos falar muito de Vasco, porque o Dela Cruz é vascaíno, você tá convidado a colar às 8 horas da noite lá no nosso podcast, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, de quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui!